Olá, eu sou da Secretaria Técnica da Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública e hoje a gente está realizando essa live com o objetivo de esclarecer e tirar algumas dúvidas sobre o edital de seleção de mediadores para o nosso curso Encontros Educativos e Práticas Pedagógicas no SUS. Eu estou convidando aqui a Dara, que é professora da Escola de Saúde e também faz parte da coordenação do nosso curso, para ela se apresentar e junto com ela a gente vai esclarecer aí as questões, as dúvidas sobre o edital dos mediadores. Yance, bom dia a todo mundo que está acompanhando esse momento com a gente. Como Yance disse, eu me chamo Dara Andrade, integro a equipe gestora da Escola de Saúde do Recife, uma escola municipal, e estou também na equipe de coordenação do nosso curso de aperfeiçoamento. E estou aqui hoje, né, junto com Yance, a gente tem recebido algumas mensagens, está com o edital aberto, algumas mensagens de dúvidas, e a gente achou importante fazer esse momento também para ter um diálogo mais direto, né? Às vezes o texto deixa algumas dúvidas na leitura, e sempre é tempo da gente estar conversando mais para esse curso que é tão importante para a gente. Vamos embora. Obrigada, Dara. Então, a gente queria começar falando brevemente sobre o nosso curso, para já partir para as perguntas, né? Que a gente recebeu já previamente algumas questões e a gente vai iniciar por aí, mas vocês também podem, ao longo da live, ir encaminhando as suas perguntas, que aí a gente vai responder. Então, sobre o curso de formação pedagógica, né? O curso é um curso de aperfeiçoamento, este curso de encontros educativos e práticas pedagógicas no SUS. É um curso de aperfeiçoamento de 180 horas, de abrangência nacional. É um curso que está pautado né, em fundamentos teórico-metodológicos críticos, que tem como base né, o enfrentamento às inequidades e a aproximação a questões como o direito à saúde, o diálogo, a problematização, a experiência como um dispositivo pedagógico central no curso. Então, esse curso, né, ele tem 180 horas, como já falei, e ele está organizado, né, de forma muito geral em 4 grandes momentos pedagógicos. E por cada momento pedagógico, né, a gente vai ter um encontro presencial local e ao longo do momento 2 do curso, a gente vai ter um encontro presencial regional, já adiantando um pouco, né? E esse curso, né, é um curso que é em parceria com a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública, e a gente, como Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública, né, está desenvolvendo esse curso. Então, a seleção né, dos mediadores pedagógicos é no intuito de fortalecer as práticas pedagógicas né, dos trabalhadores e das trabalhadoras que desenvolvem ações de saúde no SUS. Então, essa seleção né, dos mediadores, o perfil deles, é justamente para essa condução dos processos de ensino-aprendizagem dos e das discentes, né? E eles têm a função de acompanhar todo esse processo pedagógico, fazer a condução pedagógica, acompanhar as atividades síncronas, assíncronas, né? Os momentos que a gente vai ter também no ambiente virtual de aprendizagem,
e no desenvolvimento da produção desses alunos, que vão ser desenvolvimento de ações educativas, né, para ao longo dessa formação. Então, mais ou menos também esse é o perfil desses mediadores. Dara, você gostaria de complementar? Sim, eu acho que destacar, né, que o curso parte de uma necessidade das escolas de saúde do SUS, né, de qualificação pedagógica da sua equipe. Então, como Yancy disse, é uma oferta de abrangência nacional. A seleção dos mediadores é uma seleção feita por região. Então, em cada região, a gente tem as escolas, né, integrantes da Rede Brasileira de Escolas, que vão estar ofertando uma turma. O mediador, ele vai se inscrever para uma região, então região Nordeste, região Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, acho que eu não esqueci nenhuma, e ele vai se inscrever para a região e ele vai poder, né, ser o mediador de alguma turma dessa região, né? Então, a gente tem no edital o número de vagas por região, e aí a gente vai fazer a seleção, né? A comissão vai fazer a seleção e a coordenação do curso vai identificar a turma que cada mediador vai ficar como referência, né? E aí destacar, né, mais uma vez, que é uma ação que vem para fortalecer mesmo as escolas, né? Eu enquanto, né, integrante da equipe de uma escola de saúde pública, sei da necessidade, né, da qualificação pedagógica e a importância do perfil de mediadores que efetivamente tenham vivência, né, nas práticas, no cotidiano das escolas, né? A gente está falando de processos educativos, como o título do curso diz, que acontecem no cotidiano do SUS. Então, é esse perfil de mediador também que a gente deseja, né? Profissionais com experiência, né, docente, pedagógica e especificamente nas atividades, né, realizadas pelas instituições do SUS, né, as escolas de saúde do SUS. Pronto. Então, sobre o edital em si dos mediadores, né, a gente no final do edital tem um cronograma, né, com todas as datas. O período de inscrição já começou, foi dia 10 de fevereiro, e ele vai até 3 de março, né? Então, não sei se a gente depois pode compartilhar aqui também o link, né, da plataforma Sigas, que é através da plataforma que está indicado no edital, onde as pessoas, né, que gostariam de concorrer precisam entrar. E uma questão muito importante é que não basta preencher o formulário da plataforma. É importante anexar, da forma como indica o edital, tem um link específico para anexar os documentos que são solicitados e que são pré-requisitos, né, e critérios de avaliação desses candidatos. Senão, as inscrições não vão ser homologadas. Então, é muito importante prestar, né, atenção que não basta o preenchimento do formulário via plataforma, é necessário o envio da documentação que consta no edital. Aí, Dara, eu acho que podemos começar já, né, para alguns blocos de questões que chegaram para a gente. E depois disso, eu acho que podemos responder especificamente algumas questões, né, que estão chegando aqui. Se não contemplar, né, aqui nas nossas respostas aqui dos blocos. Então, acho que o primeiro bloco que apareceu foi a questão do vínculo, né, da atuação comprovada na instituição participante da rede escola. Então, isso aparece no edital, né, que a gente fala que essa atuação tem que estar comprovada por uma declaração, por uma anuência da instituição de participar de alguma atividade. Não é necessário o vínculo formal, porque a gente sabe que muitas das escolas, né,
Também não tem um corpo docente próprio, né? Muitas pessoas são colaboradoras em diferentes ações que desenvolvem as escolas, tanto como tutores, como professores, docentes, preceptores, também participando de atividades de pesquisa ou coordenando algum projeto. Então, há algum documento, né, que comprove essa participação do candidato nas escolas, né, no desenvolvimento dessas ações das escolas. E não é necessário, né, porque foi uma questão recorrente também, a necessidade do vínculo formal. Mas a instituição precisa dar a anuência, né, de que essa pessoa participou de alguma atividade junto à escola. Os discentes, né? Discente não vai poder participar da seleção, porque a gente está falando de uma atuação profissional e tem que ter um vínculo atual, né? E, novamente, profissionais, por exemplo, colaboradores da Secretaria de Saúde ou do próprio serviço que desenvolvem práticas pedagógicas e que colaboram com as escolas também podem participar desde que, né, tenham aí essa anuência ou comprovem essa participação em atividades pedagógicas, né, de atuação dentro das escolas. Aí tem um outro bloco, Dara, sobre o perfil, acho que você falou um pouco. Uhum. Isso, como Yancy disse, a gente está na seleção para os mediadores nesse momento, né? No momento próximo, a gente vai abrir a seleção para os estudantes do curso. Então, o mediador é esse profissional, né, que atua na escola, que atua nas atividades da escola, sendo essa atuação atual. Eu já fui da escola, já dei aula na escola há 10 anos atrás. Não, a gente quer alguém que hoje, né, esteja nessa atuação e isso vai ser comprovado por uma declaração que tem no anexo no edital, onde o dirigente da escola indica, né, as atividades que a pessoa, o candidato, faz, né, na escola. Então, só reforçando isso. Outras dúvidas que vieram foram sobre o perfil de formação desse mediador, né? Ou mediadora. Então, o profissional é um profissional de nível superior, certo? Com graduação na área da saúde ou ciências sociais e humanas. Então, ele tem uma graduação na saúde, em ciências sociais e humanas, e precisa ter uma pós-graduação. Aí a pós-graduação é na área de saúde pública ou coletiva e educação. Então, esse perfil é um perfil, né, que a gente, no diálogo com as escolas, identifica que existem profissionais que atuam na escola, que são da saúde, mas também pode ter um profissional da antropologia, da sociologia, né, mas que esse profissional se aproxima da saúde e da área da educação, tá? Então, precisa ter nível superior? Sim. Área da saúde ou ciências sociais e humanas. Precisa ter pós-graduação? Sim. Uma pós-graduação na área da saúde pública, saúde coletiva ou educação. Tá? Sim, aí outra questão que veio é sobre algumas das condições, né, ou dos requisitos desses mediadores, que uma delas é a disponibilidade de 12 horas semanais. E tem perguntas sobre se essas horas seriam flexíveis, seriam fixas, como é que vai ser. Então, essas horas vão ser flexíveis, mas isso vai ser também um acordo, né, entre aí a coordenação e os mediadores, porque o importante é que esses mediadores tenham essas 12 horas semanais participando de várias atividades, né, desde a formação pedagógica presencial, que vai ser uma oficina, os encontros quinzenais, vai ter uma figura que é o coordenador regional. Né? Então, por região, a gente vai ter um coordenador regional que vai estar em diálogo direto com esses mediadores da região. Então, vai ter encontros
cada 2 semanas, quinzenais. É importante que dentro dessas 12 horas também, né, estão contempladas as 2 horas de encontros síncronos semanais, né, onde o mediador vai estar conduzindo aí o processo pedagógico da turma. Uma coisa importante que a gente não colocou ainda, né, que esse mediador vai acompanhar uma turma que vai ser formada entre 10 a 13 pessoas, 10 a 13 educandos, educandas, né? Então, em várias atividades, tanto nas atividades síncronas, atividades assíncronas e também no apoio e acompanhamento das ações que esses educandos vão estar produzindo ao longo do curso. Então, essas 12 horas semanais envolvem essas atividades, não são fixas, né? Vai depender um pouco aí do combinado da turma e junto também com a coordenação, mas com essa disponibilidade de participar de todas essas atividades que também estão descritas no edital. Isso. É um curso presencial que tem atividades mediadas por tecnologia, né? Então, tem a carga horária presencial, tem a carga horária online, como o Ian se colocou. Então, essas 12 horas são distribuídas dessa forma. Outra pergunta que a gente recebeu foi sobre a oficina pedagógica, né, preparatória, né? Então, o processo seletivo, ele contempla, né, a análise documental, né, que tem o barema. Então, lá no barema vocês vão ver o que vai ser pontuado e a carta de intenção. Após essa etapa, os candidatos classificados, né, nas vagas e um número de suplentes, então são 41 vagas imediatas e a gente vai chamar mais 10 suplentes para participarem dessa oficina pedagógica preparatória para atuação no curso. Então, essa oficina, ela é obrigatória, sim, né? Ela é presencial, vai ser realizada no Rio de Janeiro, anteriormente, né, ao início da formação, e ela vai ser contabilizada, né, como um curso de preparação que, inclusive, os participantes, né, vão ser certificados. O que é importante? Então, essa oficina vai ter 3 dias, 24 horas, e vai acontecer presencialmente no Rio de Janeiro. As perguntas questionam, né, quem vai custear deslocamento e hospedagem. Então, estes custos vão ser custeados pelo projeto, né, hoje executado pela Rede Escola. Então, os selecionados vão ser, né, convidados para essa oficina preparatória e vão ser custeados, né, passagem e deslocamento, tá? Vão perguntando aí, eu estou vendo que está chegando algumas perguntas, e aí a gente pode ir respondendo, mas a gente também responde ao final. Se as oficinas têm data, sim, estão previstas no cronograma do edital, uma data prevista, né? Mas é importante que vocês fiquem atentos ao edital, e aí qualquer ajuste nessa data, a gente vai publicar uma errata, tá? Então, existe uma previsão, mas se houver um ajuste, a gente publica uma errata, mas certamente a oficina vai ser realizada no mês de maio, tá? E aí, vocês fiquem atentos lá na plataforma do edital. Isso, Dara. Então, só reforçando, né? Essa distribuição de vagas, muitas pessoas responderam se vai ser por escola, por instituição, vai ser por região. Então, Dara já comentou que as vagas são por região. Então, o candidato está se candidatando, valga a redundância, né? Está concorrendo para uma vaga dentro da região e cabe à coordenação nessa decisão dessa distribuição. Não por instituição da rede. E também nessa distribuição, então, das vagas, também foi perguntado sobre como seria a convocação dos suplentes.
né? Então, vão ser selecionadas, como Dara falou, 41 mediadores, mais 10 suplentes. E os suplentes também vão ser chamados para essa oficina presencial, que será aí na primeira quinzena de maio. Tem uma data prevista, né? Mas a gente está também revendo essas datas, mas qualquer modificação a gente vai publicar isso no edital. Esses suplentes, então, eles precisam também, serão chamados para essa primeira fase, digamos, né? Que é a oficina presencial. E é requisito, assim, se alguém for chamado, né? Ele vai estar na ordem de classificação, na lista, mas vai precisar participar, ter participado da oficina presencial. Aí, dependendo né, do curso, da situação do curso, a gente vai chamar esse suplente. Esse vai ser convocado para o curso, né? E de acordo com a necessidade também do curso. Isso, né, Yancy? A nossa opção de chamar os suplentes para a formação, né, para a oficina de formação, é nesse sentido de ter esse banco de reserva, né? A gente vai indicar, né, quem está lá nas 41 vagas ocupando imediatamente e quem entra para suplência a partir do momento que alguém desiste, a gente convoca, tá? Isso. O processo. E será, antes, só para fechar essa partezinha, Dara, desculpa, serão 2 vagas de suplência por região. Então, também isso vai sair, né, na classificação final também. As 2 vagas de suplência vão ser por região. Então, por isso aí tem, sim, 10, né, 10 vagas de suplência. Isso. A seleção, ela é em etapa única, que a gente fala, né? Então, ela vai ser voltada para análise documental. E a análise documental inclui os comprovantes, né, dos critérios que estão lá no Barema. Então, a gente tem, né, pontuação para titulação, para experiência profissional e para produção técnico-científica, né? E aí lá dentro tem cada tópico do que a gente pontua e tem também a carta de intenção, né, onde o candidato vai apresentar a sua intenção, sua capacidade de contribuição para o curso. Então, a seleção tem esses componentes, não tem entrevista, tá? Então, não vai ter essa etapa. Então, como o Yancy disse, atentar, né, que no momento vocês fazem a inscrição, preenche um formulário de inscrição e depois tem um link específico para envio da documentação. E aí, somente cumprindo isso que está com a inscrição homologada. Então, é importante mesmo estar atento ao edital, tá? E é isso. E aí, na experiência profissional, é o que mais pontua, né? A gente quer, de fato, um perfil de mediador que tenha essa vivência concreta, né, nas atividades desenvolvidas pelas escolas, uma vez que o público do curso, os estudantes do curso, são os profissionais das escolas. Então, vocês vão ver lá no Barema a distribuição da pontuação correspondente a esse perfil que a gente deseja. Ótimo, Dara. E agora, né, sobre os prazos e o cronograma, assim, gente, de modo geral, essa seleção vai acontecer em março, no mês de março, né? A gente tem a análise documental, que é justamente esse critério que Dara colocou já, como vai ser essa seleção, vai ser de 16 a 27 de março. Então, só de modo geral, aqui para colocar para vocês, dia 30 de março vai sair o resultado preliminar. Aí vocês vão ter 30 e 31 para fazer recurso. A divulgação de recurso vai sair no dia 6 do 4, né? Dia 6 de abril, junto com já a divulgação final dos resultados. Também dia 6 do 4, tá? Então, só para vocês ficarem atentos aí, que a gente tem, então, até dia 3 de março, né?
fechamento das inscrições, depois tem a homologação, e a gente vai fazer essa análise durante março, e no finalzinho de março vai sair esse resultado preliminar e o resultado final dia 6 de abril, tá? Isso, né, Yancy? A gente está fazendo essa live para incentivar que vocês se inscrevam, né? A gente sabe que tem muita gente interessante para ser mediador. Não deixem para a última hora. A gente está com o curso todo engatilhado, né? Nessas datas, tudo certinho. Então, nosso desejo é que flua, né, rápido, que a gente não precise de grandes prorrogações, não precise prorrogar nada. E aí a gente está pedindo, né, que vocês se inscrevam, aproveitem, né, esses dias, né, como o Yancy disse, até dia 3 para se organizarem de fato e se inscreverem, tá? Imobilizem os colegas, quem vocês sentem mesmo que podem contribuir, né, e tem interesse, tem a disponibilidade para participar do curso como mediador. Sobre quem pode se candidatar. Então, o que o edital consta, né, que podem se candidatar pessoas, né, com aquele perfil profissional que eu indiquei e que tenham uma atuação, né, comprovada nas escolas de saúde do SUS, né? Então, isso inclui os integrantes da rede escola podem se candidatar? Podem. O processo seletivo, durante o processo seletivo, a comissão não tem acesso à identificação, ao nome do candidato, né? Toda a avaliação do currículo, da carta, é feita sem a comissão saber. Então, a gente entende que, né, vai ser, de fato, uma análise do que for apresentado, e aí os integrantes de escolas, né, da rede podem também se candidatar, não tem problema, e vão ser avaliados junto com todos os outros. Ótimo. E tem perguntas também sobre as bolsas, né? Então, tem lá no edital, né, o valor da bolsa é R$ 1.800, e ela vai ter uma duração de 4 meses, que compreende, né, a duração do curso. E sobre a questão de, bom, essa seria a natureza jurídica, digamos assim, de contratação. Na verdade, é uma bolsa, vai ser que vai ser realizada pela Fiotec, essa bolsa, né, a implementação da bolsa. Então, algumas pessoas perguntaram, né, se pode acumular as bolsas da Fiotec. Isso aí a gente não tem como saber. Eu acho que é importante vocês também olharem, né, o site da Fiotec. Tem, dependendo do vínculo, dependendo do nível de formação, né, tem um teto para receber bolsas da Fiotec. Então, isso não depende muito da gente, vai depender um pouco aí de vocês também verem. Tem um teto na tabela das bolsas da Fiotec para quem é funcionário, para quem não é, para quem é externo. Se não me engano, para quem é de fora é R$ 14.000, alguma coisa assim, o que soma, né, as bolsas. Não pode ter mais do que isso, mas isso vai depender um pouco do vínculo de cada um. Não, o valor é 1.800. Aí alguém perguntou, né? 1.800. R$ 1.800 o valor da bolsa, com duração de 4 meses. E aqui foram chegando também outras, outras perguntas, né? Vou responder aqui algumas. Sobre a questão de se os mediadores, né, ficarão com a turma própria da escola. Então, como a gente falou, a vaga é por região, então a pessoa está se candidatando para uma vaga na região. Não vai ser na própria turma, né, na própria escola. Isso aí vai depender dessa distribuição que vai fazer a coordenação. As oficinas já têm data, está no edital, 6, 7 e 8 de maio. A gente está vendo, né, Dara, essa mudança dessa data para a semana próxima, outra semana. Mas isso aí a gente vai fazer essa publicação no edital
nos links aí, que eu acho que a gente pode compartilhar, talvez aí o Cris, ou Bruna, que estão no apoio técnico, o link de onde a gente encontra o edital, né? Está tanto no link da ENSP, o site da ENSP, como o link direto para a inscrição que está no SIGAS, que também é da Fiocruz. Talvez a gente pode colocar depois aqui no próprio chat, né? E a gente fez também, enviou isso para as instituições da rede. Aí a gente já respondeu, né? De onde encontramos o edital, quantas vagas por região, né? A gente tem esse quantitativo lá no edital onde fala sobre vagas, tem por cada região. Então, por o norte tem 8 vagas, né? Nordeste temos 14 vagas para os mediadores, Centro-Oeste 7, Sudeste 6 e o Sul também tem 6 vagas. Lembrando que tem 2 vagas de suplentes para cada região, tá? Yance, só ilustrando mais um pouco, né? Assim, então, essas vagas, elas vão ser distribuídas nas turmas das escolas. Tem estado que tem 2 escolas, tem estado que tem 3 escolas, tem estado que tem uma escola. Então, quando a gente tiver, né, esse conjunto de selecionados por região, a gente vai distribuir os selecionados nas turmas. Então, e aí a gente vai usar alguns critérios, né, de distância, de possibilidade de deslocamento, tudo isso, e vai fazer essa pactuação com os candidatos selecionados. Por hora, vocês se inscrevem na região, mas sabendo que a gente vai ter esses critérios para alocação, né? Estamos perguntando sobre a alteração da data da oficina. Vai ser semana seguinte, Diane, né, que está nos perguntando isso. Mas isso vai ser ainda publicado. Aí, sobre a questão se o mediador precisa atuar na própria escola, acho que tem várias perguntas, a Dara já respondeu, né? Que mais? Sobre a implementação da bolsa, gente, essas informações específicas serão dadas a partir já da seleção final. A partir da seleção final, a gente vai entrar em contato e vai fazer todo o processo de implementação das bolsas junto à Fiotec. E sobre a... Não, pode ir. Não, eu ia falar sobre a questão da prorrogação de prazo, né? De inscrição. O nosso desejo é não precisar prorrogar, né? A gente, de fato, quer que a gente tenha um número suficiente de mediadores na data do dia 3. Por isso que a gente está, de fato, incentivando que vocês façam a inscrição até o dia 3 de março até às 16 horas. Importante ficar atento ao horário. Eu estou aqui recebendo uma fila, né? Então, façam a inscrição, né? Quem tiver esse interesse, porque a nossa intenção é não precisar prorrogar, tá? Isso aí. E Maria Tereza, não vai ser uma pessoa por região, né? A gente já tem no edital o quantitativo, como eu falei, né? Para cada região, desculpa, tem um número de vagas com 2 suplentes para cada uma, tá? E sim, eu acho que não chegaram mais questões aqui. Mais alguma aí para responder, mas também, de novo, né, incentivando todo mundo para participar. É uma oportunidade importante que a gente está tendo também para pensar no fortalecimento das instituições que formam parte da rede escola, mas também para as escolas do SUS, né, para as instituições que desenvolvem atividades pedagógicas para o SUS, né, dentro do SUS, no serviço. E eu acho que assim, a gente está tentando, né, mobilizar as pessoas, as escolas, a rede,
para que vocês participem dessa oferta. A gente está construindo um material didático muito interessante, muito rico, nos baseando justamente no que vocês estão trazendo, né, dos territórios, do cotidiano do SUS, né? Então, esse saber de experiência com uma questão muito central no nosso curso, e a gente quer selecionar esses mediadores, né, justamente para que a gente tenha todo esse potencial para conseguir acompanhar esse processo de ensino-aprendizagem, o processo pedagógico desses discentes que tem uma riqueza muito enorme, né? Que a gente está tendo esse curso nível nacional, então a gente vai ter uma riqueza de experiências, de diversidade, de questões, de realidades, né? Diferentes SUS acontecendo aí no território. Então, a gente convida todo mundo a participar dessa seleção dos mediadores. Também, daqui um pouquinho, vai sair o edital para a seleção discente. Então, também já a gente, né, faz aqui o convite para vocês participarem também da seleção discente e que a gente consiga, né, levar essa proposta pedagógica para aí o território nacional e também que as pessoas que participam depois possam, né, ser multiplicadores desse processo nos diversos territórios aí do país. Dara, mas acho que chegou aqui mais duas perguntinhas e acho que a gente já pode ir encerrado. Pode ser? Sim, sim, Anse. Eu também, né, incentivo, né, a gente está nessa expectativa de ter uma equipe de mediadores, né, maravilhosa, como eu tenho certeza que vai ser, que embarque com a gente nesse projeto, né, que seja muito especial. E aí, só destacando, né, a inscrição, ela é concluída preenchendo o formulário de inscrição e depois anexando os documentos, tá? Então, se vocês concluem essas duas etapas, tá ok. Então, atentem fortemente para isso. Primeiro preenche o formulário e depois envia os documentos e os links para fazer isso estão no edital. Isso. Lembrando que as pessoas que já fizeram o preenchimento do formulário, né, e ainda não colocaram a documentação lá na plataforma, chegou um alerta para o e-mail de vocês. Isso foi, né, indicado pela Secretaria da ENSP, que chegou um alerta. Então, para vocês também prestarem atenção, quem ainda não enviou a documentação, chegou, deve ter chegado aí um link, né, sobre onde, né, acessar para fazer aí o upload dos documentos necessários. E, claro, vai ter também um período de homologação, né, e tem um e-mail também da Fiocruz, lá que tem dentro do período de inscrição, tem um item no edital, onde consta também um contato, caso vocês tenham aí algumas dúvidas sobre esse processo de inscrição. Tá? Acho que depois a gente compartilha também aqui, né, o e-mail que tem aí para contato nesse período. Tá? E as homologações, a gente tem um resultado da lista dia 10 de março, depois tem um período também de recurso, e a divulgação final vai ser dia 13 de março. Tá? Então, também vocês acompanharem aí o cronograma para conseguirem fazer essa inscrição aí tudo certinho. Então, acho que é isso, Acho Dani. que foi ótimo. Quer falar mais alguma coisa? Não, não, só dizer que a gente está esperando a inscrição de vocês. Dizer que a gente está bem animado para que o curso vá ganhando força na rua cada dia mais. Compartilhem essa live, né, de esclarecimento de dúvidas. Vocês podem entrar em contato também depois aqui pelo nosso canal, pelas nossas redes sociais,
para ainda tirar dúvidas sobre o edital. Esse edital e o que vem, né? Semana que vem, provavelmente, o lançamento do outro edital dos discentes, e possamos, né, aí empreitar essa caminhada do desenvolvimento do nosso curso com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita mobilização também das nossas instituições parceiras. Então, obrigada às pessoas que nos assistiram, e podem entrar em contato aí. E sigam os nossos canais para também a gente vai estar, né, colocando mais informações sobre o processo. E aí, um bom dia, uma boa tarde para todos vocês. Muito obrigada por nos assistirem. Obrigada, Dara, também, nossa Obrigada. coordenadora. E até mais, gente. Tchau, Beijo, gente. Obrigada.